Oi, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Na medida do possível, né? Verdade. Apesar que hoje eu precisei sair na rua, falei, tinha um movimento bom na rua hoje, né? As pessoas estão saindo um pouco mais. Hoje a gente está aqui num feriado, né? A gente até conversou sobre isso. É Mas tão, reabertura dos shoppings, né? pessoal, mas passeando, fui na lagoa, praia, tinha que ir na rua, fui dando uma volta, falei, vou passar pelo calçadão e vou ao mercado e volto pelo calçadão para ver algum movimento, pelo menos. Mas tinha um grupo grande de pessoas na rua. Eu fiquei um pouco impressionado, posso admitir, com a quantidade de pessoas sem máscara. Tinha uma galera ali sem máscara. Mas o pessoal não consegue mais ficar tanto tempo em casa, né? É difícil realmente, né? É difícil. Verdade. Tem que... Psicologicamente é uma coisa delicada. Mas fora isso, a gente está vivendo. Meu caro, primeiro ponto que eu queria destacar te pedir desculpas por ter desmarcado nosso último encontro. A gente conversou, eu de fato enfrentei uma dificuldade pessoal um tanto quanto significativo, nada a ver com Covid, graças a Deus. Mas, enfim, existem outros problemas que não Covid, né? De saúde, etc. E eu tive, infelizmente, que cancelar. Então, te peço mil desculpas, já te pedi em particular, mas peço publicamente aqui, tá bom? Num segundo momento, eu quero te agradecer enormemente, falar que é um grande prazer, um privilégio, na verdade, tê-lo aqui com a gente na ESA. Já não é a primeira vez, você já é veterano da casa. Comigo mesmo já fez mais de um evento, mas recebê-lo é sempre um grande privilégio, sempre um grande prazer. Então, te dou boas-vindas e agradeço muito o seu convite, que além de um excelente profissional, um querido amigo, e até expondo para as pessoas que estão nos assistindo agora, porque às vezes as pessoas entram e ficam um pouco na dúvida do tema, tá? Eu tenho por hábito, a partir de um tempo, até a partir de algumas provocações desse sentido, de declinar logo de pronto o objetivo da nossa discussão. Então, o tema de hoje é recuperação industrial fluminense após a crise do coronavírus. Tema realmente um dos temas mais instigantes e provocativos que pode existir, porque a gente está falando de economia fluminense, né? Basicamente. Então, é um tema... E você, como presidente da Codin, acompanha o seu trabalho, pelo qual te cumprimento também, acompanho ativamente, e realmente eu percebo o empenho e o foco que você tem para conduzir a Codin e conseguir atingir os resultados que você tem atingido de forma brilhante. Então, muito obrigado, meu caro, por ter aceitado o convite. E a gente pode, então, dar início. Te passo a palavra, então, para a gente começar a conversar, enfim. Fique à vontade. Tá bom. Obrigado, então, pelo convite, Eduardo. Queria também cumprimentar nossa amiga Thaís Marçal, né, que sempre também nos brinda com os convites lá na ESA. E a todos aí que estão assistindo a nossa live, né, e vão dedicar aí um pouquinho do tempo deles para ficarem aqui alguns minutos com a gente, refletindo sobre essa possibilidade de retomada da indústria aqui no Rio de Janeiro, né, da indústria fluminense. Eu queria fazer só uma pequena observação, na verdade um disclaimer, né, toda vez que eu faço uma apresentação, de que eu não estou falando como presidente da Codin aqui na live, né, então não necessariamente as minhas opiniões nessa live vão refletir o posicionamento formal da Codin, né, que é a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, e não necessariamente também da secretaria a qual nós estamos vinculados, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tampouco do governo do Estado, né, do Rio de Janeiro. Com certeza. Não, até deixando claro o cumprimento que eu te fiz pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo. Mas a gente está no ambiente acadêmico, realmente, a opinião é nossa, é pessoal, é opinião academia, né? Nada a ver com qualquer instituição, com certeza. Perfeita colocação. É isso. Mas entrando direto no nosso assunto, né? Porque a gente sabe que as lives elas têm um tempo limitado, então acho que a gente, podendo ir direto ao ponto, a gente é mais efetivo, né? E a gente também tenta superar esse problema aí do tempo, né? Que é muito limitado, né? Pela plataforma. Mas eu queria falar da Codin um pouco, né, para as pessoas entenderem o que é a Codin, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente não responde na Codin por todo o desenvolvimento econômico, mas só o desenvolvimento do setor industrial, né? E essa companhia ela é uma sociedade de economia mista, cujo acionista majoritário é o Estado, né, o controle acionário é do Estado, e atua basicamente na questão da orientação às empresas, né, às micro e pequenas empresas, porque aquelas que são as grandes empresas, elas em geral
já tem toda uma estrutura para planejamento tributário, né, para a questão do site location, né, a escolha do local onde vai ser implantada a fábrica, né, por conta de situações também logísticas, né, que a fábrica tem que pensar, né, fazer o seu planejamento. Então, a gente orienta aquelas que são as pequenas e médias empresas, né, tipo, os microempresários também, mas basicamente na orientação e no apoio à obtenção de fomento, né, que é um fomento que no estado aqui tem duas vertentes, né, tem o fomento financeiro que é dado pela AGRIO, que é a Agência de Fomento Estadual, e o fomento fiscal, né, tributário, que é o fomento que ele tem o início do processo de análise na CODIM, né? Então a CODIM recebe pedidos através de um documento que a gente chama de carta consulta, que está no site da CODIM, um modelo, e aí tem todo um procedimento de análise desses pedidos de incentivo, de acordo com o que a lei prescreve, né? Os requisitos da lei, que são basicamente geração de emprego, compromisso de atingir determinada meta de arrecadação do ICMS e também do investimento, né, financeiro que vai ser feito na construção de determinada indústria. Então, a gente trabalha não só na atração de novas indústrias, mas também na expansão de empreendimentos que já estejam instalados aqui no Rio de Janeiro. A gente também atua muito nessa questão da inteligência empresarial, né? Como eu falei, fazer uma espécie de uma assessoria gratuita, né, que o Estado dá para as empresas saberem onde é melhor serem instaladas, né? Nós temos ao todo 10 distritos industriais aqui no Estado, então cada região tem uma questão logística, tem uma vocação daquele município ou daquele polo, né, de indústrias, então a gente orienta muito em função disso também e trabalha, para terminar, na questão da articulação com os demais órgãos da administração pública, principalmente para a obtenção de licenças ambientais, né, que é outro fator muito importante hoje para a instalação, né, para a implantação de uma indústria, obtenção de licença do INEA ou do órgão ambiental da prefeitura, né, tudo isso a gente faz, as articulações, mas inclusive também com órgãos congêneres com o nosso, né, como é o caso da AGRIO e com a própria Secretaria de Desenvolvimento, a gente trabalha nessa articulação, tentando ser um facilitador desse processo para os empresários, né? Avançando um pouquinho nessa questão, né? Como é que era feito o desenvolvimento industrial, pensado o desenvolvimento industrial antes da Covid, né? Muito em função da questão, claro, da promoção de investimentos aqui no Rio de Janeiro. A gente fez algumas viagens com o governador para fora do Brasil, né? Na Europa, Estados Unidos, né? Outras viagens que eu até não participei, mas que eu sei que aconteceram na América Latina, e tudo isso buscando atração de investimentos, né? Mas sempre, Eduardo, pensando muito em função dessa política de incentivos fiscais, né? Eu vou falar um pouco melhor dessa coisa da política de incentivo fiscal mais para frente, mas até um vídeo que eu coloquei também nas minhas redes sociais, que eu falo que o desenvolvimento ele não pode ser pensado só em função de incentivo fiscal. Existem outras formas de incentivo que o Estado pode dar, e a gente vai ver como que isso já está sendo executado aqui na atual gestão do governo, né? E na nossa gestão na CODIM, que também ajudam as empresas, né, a elas decidirem a estar aqui no Rio de Janeiro. Porque é claro que toda vez que uma empresa vai se instalar, né, uma nova indústria, ela busca alternativas. E, na verdade, o que eles fazem é olhar para todos os estados e ver qual é o estado que oferece a melhor estrutura tributária, né? E também aí coaduna também com a questão logística, né? De portos, ferrovias, né? Rodovias, né? E a gente aqui no estado tem uma estrutura portuária e aeroportuária muito interessante, né? Isso dá uma vantagem competitiva muito grande ao Rio de Janeiro, mas a gente sabe também que tem conexões, né? Principalmente ali naquela região de Três Rios, né, com Minas Gerais, sim, o sul fluminense com a Dutra, e aí você tem o Vale do Paraíba, que é praticamente, né, uma extensão daquilo que tem em São Paulo, né, e a conexão toda também com as regiões do interior de São Paulo e de sul de Minas, né, que se dá para aquela região da Dutra ali. Então, essa questão do incentivo fiscal, né, que eu falei, que é basicamente o que articulava, né, a promoção de investimentos no Rio de Janeiro, e a utilização de recursos do Fundes, né, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico Social, que, na verdade, financia
né, o fomento financeiro, né, que também lastreia a concessão de incentivos fiscais, né. Uma outra questão interessante também em relação a essa questão do desenvolvimento industrial, principalmente, é que na década de 70, 1970, começaram a ser criados, né, implantados alguns distritos industriais aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E basicamente naquela região ali da Baixada Fluminense a gente vê que tem bastante distritos também aqui, como na região metropolitana, né? Santa Cruz, Seropédica, a gente vê ali Japeri, Queimados, né? Paciência, Palmares, né? O Porto do Açu lá em cima, Macaé, Campos, né? Então, todos esses distritos articulados, buscando, na verdade, que as empresas se organizassem dentro de um mesmo condomínio, vamos dizer assim, industrial, e que, em função dessa cooperação, vamos dizer, entre as indústrias no mesmo local, a gente conseguisse promover desenvolvimento, né? Não só na questão econômica, mas também o desenvolvimento social, porque toda vez que você cria um polo desse, um condomínio desse, um distrito desse, você está atraindo mais qualidade de vida para aquela região do interior. Você tem geração de empregos, você tem pagamento de melhores salários, né? Então você gera uma movimentação, uma circulação de moeda na região. Tudo isso faz a prosperidade chegar naquela localidade do interior, que é isso, né, que baseia muito essa política de desenvolvimento econômico no Estado, né? Levar desenvolvimento para o interior, porque o desenvolvimento social, né? Você acaba tendo desenvolvimento social ali. As regiões da área metropolitana já estão saturadas, né? E assim foi na Inglaterra, assim foi nos Estados Unidos, assim foi na Itália, né? Na Alemanha. Aí é um fenômeno que aconteceu no Brasil a partir da década de 70 e que hoje a gente está buscando uma revitalização desses distritos industriais. Eu vou falar um pouco melhor disso mais para frente, né? Mas então, o que lastreia essa política do ponto de vista econômico é a utilização de recursos do Fundes, melhor dizendo, que é esse Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, e também a questão de você hoje, né, que é um freio muito grande, está no regime de recuperação fiscal, né? Sim. Então, desde que nós tivemos aí compromissados com a Lei Complementar 159 de 2017, né, a gente começou a ter uma série de constrições, inclusive do ponto de vista financeiro e econômico, para o Estado poder ter sua atuação naquilo que eu chamo de incentivos complementares, né? Que não fique só na coisa da guerra fiscal, da gente ter uma alíquota de ICMS talvez menor do que os outros estados aqui da nossa região, mas a gente poder, de fato, promover outras ações, né? Como eu vou falar, por exemplo, da questão de a gente ter agora um convênio com o DR, né? Onde a gente consegue, né, fazer a repavimentação desses distritos, a revitalização dos distritos usando recursos aí que a gente tem liberados aí através do DR, tá? Bom, aí passando um pouco para o que a gente tem na atualidade, né, eu já falei que a gente tem 10 distritos, né, uma boa estrutura logística. Passado esse momento do Covid, né, o que aconteceu? Foi criado, né, um fundo de orçamentário temporário, FOT, da Lei 8465 de 2019, que passou a ter vigência agora em abril de 2020, né? E aí o fundo anterior, que era o Fundo de Equilíbrio Fiscal, o FEF, né, ele tinha uma previsão até março, isso foi vigente até março, então em abril começamos a arrecadar em cima do FOT, né? E o que o FOT prevê? Que o que você tem de diferença, né, entre o regime tributário normal do ICMS e o regime que a empresa passa a utilizar quando ela tem um incentivo fiscal, essa diferença, né, do que é a renúncia fiscal, vamos chamar assim, a empresa tem que pagar 10% para esse fundo, né? Para quê? Para a gente voltar a promover algum tipo de equilíbrio fiscal do Estado, porque as finanças aqui do nosso Estado, elas estão, né, Eduardo, notoriamente abaladas, né? Público, a gente entrou nessa coisa do regime de recuperação fiscal e todo mundo sabe, né? A SEDAI, inclusive, está dada em garantia desse empréstimo, né? E agora, inclusive, essa semana foi lançado o edital da licitação, né, da outorga, né, de blocos de concessão
da exploração do serviço de saneamento e fornecimento de água da SEDAI, justamente para poder o Estado se capitalizar e a gente pagar essa dívida que o Estado tem, né? Inclusive, nós tivemos aí um novo secretário de Fazenda, né, que ele tem dado declarações também públicas falando da situação do Estado, né, que tem uma dificuldade com alguns salários aí que ele poderá pagar até setembro, mas que ele busca novos recursos, e eu acho que essa coisa da SEDAI ela vai ao encontro, né, para que você consiga esse equilíbrio fiscal. Bom, mas então esse fundo de orçamentário temporário ele veio com essa solução, né? E interessante, Eduardo, a gente falar que houve uma auditoria do TCE e o TCE ele constatou que entre 2008 e 2013 o Estado ele deixou de arrecadar por força de incentivos que foram concedidos da Lei Rosinha lá de 2005. Sim, sim. Lei Cabral de 2010, né, e da Lei Pezão de 2015, deixou de arrecadar 138 bilhões de reais, né? Então, esse número é importante você ficar na cabeça, porque para a gente comparar em relação ao FOT, né, o FOT está estimando que nesse ano a gente consiga, vamos dizer assim, melhorar a arrecadação em 268 milhões de reais. Então, de 268 milhões para 138 bilhões, você vê que precisa ser feito um esforço paulatino, né, e constante, no prazo maior, para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio fiscal. Não vai ser da noite para o dia, né? Na verdade, o Estado está realmente buscando muitas alternativas de financiamento, né? E eu vou caminhar no final da apresentação para falar um pouco como que eu acredito que o mercado de capitais, né, que a gente pode usar também alguns outros instrumentos para a gente financiar obras de infraestrutura e não ficar dependendo só da questão do orçamento do Estado, né? Mas falando então de novo, né, dessa saída aí da questão da Covid, o que acontece? A gente teve um primeiro trimestre, Eduardo, muito bom aqui no Estado, né? A gente teve a nossa atratividade de empresas no primeiro trimestre, né? Ela aumentou 38% em relação a 2019. Se a gente pegar o mesmo período de janeiro até março, a gente aumentou em 38%, né? E a gente mede isso, inclusive, através das consultas que são feitas à CODIM para obtenção de incentivos fiscais e também para implantação de empresas. Então, esse dado que a gente está comparando, dizendo que a atratividade aumentou. E uma outra questão que a gente compara também é o seguinte: quando a gente olha para o PIB, né, o PIB do Estado do Rio de Janeiro, em 2019, ele cresceu 1,9%, enquanto o Brasil, como um todo, cresceu apenas 0,9%. Então, a gente ficou 1% acima da média nacional do crescimento. E, especificamente, no setor industrial, a gente teve um crescimento ainda maior. E esse dado é até bem surpreendente, eu quero citar aqui. Eu estou com uma colinha, por isso que eu olho aqui de vez em quando. Todo mundo faz isso. Mas na indústria a gente teve um crescimento de 2,3%, tá? Enquanto o estado de São Paulo, por exemplo, teve um crescimento de apenas 0,2%, ou seja, praticamente a indústria no estado de São Paulo ficou estagnada. E o outro estado importante aqui da nossa região sudeste, que é o estado de Minas Gerais, ele teve um decréscimo. Na verdade, a economia do setor industrial diminuiu em Minas Gerais 5,6%, né? Então você vê como que o Rio ficou à frente na questão da indústria em relação aos demais estados, né? O que mostra o acerto da nossa política de desenvolvimento industrial, né? Sim, a gente não está aqui para falar hoje de questões partidárias, políticas, não, né? de jeito nenhum. Coisas que a gente sabe que possam estar sendo discutidas, eles estejam na cabeça das pessoas, mas eu quero dizer, e você sabe disso, né? Mas principalmente para a nossa audiência, que eu sou um quadro técnico, né? Então eu estou me concentrando muito aqui numa discussão nossa, que é uma discussão acadêmica, sim, mas que eu tenho que trazer alguns elementos técnicos. Eu acho que esse elemento é um elemento precioso, porque mostra que essa política de desenvolvimento industrial, de fato, ela teve solidez. E para mostrar isso de forma mais concreta ainda, Eduardo, você sabe que desses 2,3% de crescimento, principalmente o que veio foram recursos privados. Então, a gente que conhece um pouco de finanças, de economia, né? Eu sou engenheiro de produção de formação, né? Além de advogado, minha primeira graduação foi engenheiro de produção.
e eu fiz a engenharia com concentração na área econômica. A gente sabe que quando um movimento desse, né, de crescimento do PIB, ele vem com aporte de recursos privados, é porque ele tem mais sustentabilidade do que se ele viesse em função de um aporte de recursos estatal. Claro, né? Então, a gente entende que esse crescimento do Rio de Janeiro, né, ele era um crescimento assim, sustentável. Né? Agora, o que acontece? Quando chegou em meados de março, veio essa coisa toda da pandemia, né? E aí, basicamente, a economia como um todo ficou estagnada. Isso não foi só na indústria, foi no setor de serviços, né? Foi também, em geral, né? Tudo ficou paralisado. Então, houve áreas mais afetadas, por exemplo, a aviação, né? Mas a gente sabe que, em geral, foi um baque, ninguém esperava. E a nossa filosofia, né, para como a indústria pode se desenvolver depois da crise do Covid, né, nessa retomada, é o que a gente está chamando de retomada. Tem gente que até está questionando e criticando esse termo, né, porque entende que ainda a Covid não está finalizada. Mas também há quem argumente de que a gente precisa, de fato, reiniciar as atividades, mesmo com a pandemia ainda não tendo uma solução definitiva, que vai ser a questão da vacinação, né? A gente vai falar isso também. Mas de qualquer forma... Essa questão de retomada, desculpa te interromper, essa questão de retomada, eu acho que tem validade, porque a retomada não é esperar a Covid passar para retomar, é entender que ela chegar aos impactos que ela causou e tentar trabalhar para retomar o crescimento, mesmo com ela convivendo concomitantemente com a gente, né? Não pode esperar criar uma vacina para tentar retomar, com certeza. Senão a gente quebra. É isso. Mas não tem jeito. Eu acho que assim, é um movimento que a gente viu que chegou em abril no fundo do poço, né? Então, a nossa filosofia é a gente não ser pego de surpresa no segundo trimestre de 2020, sim, né? A gente já começar a planejar alguma coisa, porque a pandemia foi um risco não previsto em nenhuma matriz de planejamento de qualquer empresa. Então, a gente, de fato, agora pensa nessa retomada, num plano de reabertura, de uma forma que a gente tenha ações planejadas, né? E aí esse planejamento, a Secretaria de Desenvolvimento até colocou, né, em função da quantidade de leitos disponíveis, em função de a gente estar medindo a velocidade de contágio, né, do coronavírus, né? Então, são critérios, mas o que a gente percebe, né, é que a Firjan, por exemplo, ela tem um índice de confiança empresarial, né, da indústria, e esse índice ele chegou em abril no nível de 35,6 pontos. Né? Para você ter uma ideia, esse foi o menor patamar desde que o índice foi criado em 2010. E esse valor de abril, a gente olha para maio, ele já melhorou, ele já foi para 36,7 o fator da expectativa, né, o indicador da expectativa da Firjan. Ou seja, já está havendo, de fato, um movimento dos próprios industriários de voltar a investir, né, de querer sair desse momento de estagnação maior que foi abril, e a gente já vê isso refletido em maio. O índice de junho ainda não saiu, mas com certeza vai também reforçar essa melhora da confiança industrial, né? E a gente sabe que esse índice é um índice que ele mede, né, a confiança no Estado, sim, claro, a confiança na economia e a confiança também da empresa, né? Ou seja, os fatores de produção, né? Como a empresa está dentro da sua atividade, vendo a possibilidade de continuar, né? Então, isso tudo mostra para a gente que há sim um cenário que vai melhorar agora com essa reabertura, né? Uma outra questão que eu ia falar, isso bem en passant, que foi o papel do Estado, né, nesse período da Covid. Então, o governo federal ele liberou aí 4 bilhões para as micro e pequenas empresas. O Estado aqui tem menos possibilidade, mas liberou 300 milhões de reais através da AGRIO para as micro e pequenas, né? A Codim, por outro lado, ela atuou muito forte na questão do incentivo fiscal. Nós mandamos 24 processos para a comissão do Rio Log, né, que é uma comissão que fornece incentivos fiscais para o setor de atacado, distribuição, né? E nós mandamos em maio, né, mais 10 processos para a CPPDE, que é a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Econômico. Então,
Ao todo foram aí 34 empresas que tiveram seus pleitos analisados, né? As decisões, a maioria foi acatado, né? Deferido o incentivo fiscal, 75%, e isso resultou, Eduardo, só para você ter uma ideia, numa projeção de que nos próximos 5 anos a gente vai aumentar a arrecadação de ICMS em 132 milhões, tá? E vamos gerar 615 empregos. Ou seja, num único mês que foi abril, a gente conseguiu criar 615 empregos e gerar 132 milhões de reais de arrecadação. Se você comparar com o número do FOT, que a gente prevê que no ano inteiro você vai arrecadar aí 128 milhões de reais, um único mês de incentivo fiscal praticamente supera o ano inteiro do fundo de orçamentário temporário, entendeu? Então é muito importante essa questão do incentivo fiscal. Algumas pessoas não conseguem entender, às vezes, a mecânica do incentivo fiscal, acham que é renúncia do Estado. Sim. Não é, na verdade, você está trazendo empresa, então você está dando uma alíquota menor, mas você está atraindo arrecadação nova. Tá? Seria zero se não fizesse isso, né? Seria zero se não fizesse isso. Tá? Então, a Codin está criando uma força-tarefa para... nesse período da retomada, principalmente analisando os resultados de abril e maio, como eu fiz aqui há pouco, né, a gente planejar, né, novas políticas públicas, né, atender aos agendamentos que estavam suspensos, né, durante esse período aí da pandemia, o atendimento presencial ficou paralisado, né, e a gente tem aí, nessa força-tarefa, o principal é a gente reconquistar a confiança do industriário, né. A gente fez uma análise e hoje a gente, lá na nossa área de desenvolvimento industrial, a gente viu que nós temos um total de 11 empresas em implantação, que dá mais ou menos 8%, né, de total de áreas disponíveis, né, e ainda temos em disponibilidade cerca de 50% dessas áreas. Então, o que a gente vai fazer, né? Quais são as perspectivas aí da indústria, né, depois da retomada da indústria, finalizando esse momento de quarentena, tá? Principalmente a gente tem esse projeto, né, esses planos de reabertura, né, de flexibilização do isolamento social. E aí a gente viu essa coisa que aconteceu essa semana, né, a 7ª Vara de Fazenda Pública, ela fez lá, deu uma liminar, né, fez algumas objeções aos textos dos decretos, tanto do Estado quanto da Prefeitura, né? Ela foi suspensa, né? Mas suspendeu a parte do texto, né? Mas o decreto 47.112, esse que foi o do Estado, né? Ele começou a liberar a indústria. Eu não vou falar de toda a economia, mas só do que é da indústria. Começou a liberar em alguns períodos, né? Principalmente o setor de construção civil, que está autorizado a funcionar de 7 às 3 da tarde, o setor de indústria de transformação, que está autorizado a funcionar de 9 às 17, e aquelas indústrias que têm atividades essenciais, essas estão autorizadas a funcionar 24 horas por dia, né? Houve esse questionamento, como eu falei, da 7ª Vara, o STF derrubou, aliás, o TJ do Rio de Janeiro derrubou essa... Foi a presidência do TJ que suspendeu a liminar. Isso. E na verdade, está suspenso, né? Até o final do processo. Exatamente, até porque o desembargador, ele entendeu, né, que o STF já tinha falado sobre isso, sim, que há competência concorrente dos estados e municípios para legislar nessa questão das medidas que têm que ser tomadas para o combate da pandemia, né? E é claro que tudo isso que eu falei nesses horários de liberação, né, pessoal, está obrigado a observar ainda as medidas, né, de prevenção recomendadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, assim, não é uma coisa irresponsável, né? Houve uma manifestação também muito interessante do secretário de governo, que ele falou o seguinte: ora, o Estado está regulamentando isso no âmbito que lhe cabe, né, da sua competência a nível estadual. Sim. Agora, a gente sabe que no âmbito do município, o prefeito local ele vai melhor avalizar, né, melhor identificar as condições para a reabertura das atividades. Como foi feito aqui no caso da capital, o prefeito Crivella determinou que fosse aberto apenas hoje os shoppings, por exemplo. Sim, né? Sim. A gente está vendo aí na rede social como que os shoppings já estão ficando cheios novamente. Ele deu até a declaração falando que a decisão dele era muito similar, ou seguiam muito parecida com a do governo mesmo.
teria alguns pontos de divergência, mas a linha era essa mesmo, era de liberar um pouco mais. É isso. Tanto é que foram feitas umas tabelas de comparação na coluna da esquerda, o que o Estado decretou e o que a Prefeitura decretou. No caso da indústria, você pode ver, né, nessa tabela que há uma convergência total, ou seja, tudo que foi falado pelo Estado, a Prefeitura concordou. Então, como essa é a área aí que a gente está discutindo, eu acho que a gente tem realmente uma articulação positiva que eventualmente faltou com o governo federal, né? A gente sabe que tem questões, ou tinha questões políticas envolvidas, mas que parece que na relação do Estado com o município, no caso aqui da capital, vai muito bem, né? Esse alinhamento, né? Do que sejam as medidas necessárias para a reabertura. Agora eu vou, só para a gente adiantar um pouquinho, né, por conta da questão do tempo, falar de alguns projetos que estão em retomada efetiva, né? Um projeto importante é o do complexo industrial da Fiocruz Biomanguinhos, né, que é o complexo de biotecnologia, né, que eles chamam de CIBS. Esse complexo ele compreende uma seção de lotes, 21 lotes, né, que é uma seção que a Codim vai fazer a Biomanguinhos. A Biomanguinhos já tinha pago, mas ela não tinha, vamos dizer assim, cumprido com a obrigação de construir um complexo, né? Então, por conta disso, não tinha ainda a escritura definitiva. Sim. No dia 28, agora passado, a gente conseguiu, numa reunião do Conselho de Administração, superar esse entrave. Então, a Fiocruz ela vai conseguir contar com essa escritura definitiva, o que é muito importante para ela, né, a Fiocruz, e através do Instituto Biomanguinhos, porque eles conseguem a liberação de um recurso que eles estavam tentando obter, que é um recurso para continuar a obra que foi paralisada nessa área lá de 580 mil metros quadrados que a gente tem no Distrito Industrial de Santa Cruz, né? Houve uma auditoria do TCU em 2017, mandou parar ou acabou ocasionando a paralisação, mas agora eles vão conseguir a escritura definitiva e o governo federal já anunciou um aporte aí de 3 bilhões de reais para eles darem continuidade ao projeto lá do Complexo Industrial de Biotecnologia. Esse complexo ele vai ser principalmente para aumentar a produção de vacinas e de fármacos, né? A gente viu na imprensa aí também o governador de São Paulo falando que o Instituto Butantan já estaria lançando a vacina e coisa bem e tal. Avançado, né? Isso. E são os dois maiores produtores de vacina do Brasil, a Fiocruz e o Butantan, sendo que a Fiocruz é maior que o Butantan, né? Então, como é que a Fiocruz tem, desde do início do século passado, atuado, né? Sempre com a questão da transferência de tecnologia. Quando uma vacina é descoberta em determinada região, eles conseguem a transferência de tecnologia e passam a produzir essa vacina aqui. E é isso que é importante no planejamento do combate do coronavírus, porque não adianta a vacina ser descoberta nos Estados Unidos ou na Europa, claro, e a gente não ter capacidade de produzir ela aqui. Então, desse lado, eu quero te dizer, Eduardo, que a Codim ela tem feito o melhor possível, né, e está cooperando com a Fiocruz, e esse projeto agora sendo retomado, tendo esse aporte de 3 bilhões, isso vai ser muito importante não só para o nosso estado, mas como para o Brasil como um todo, tá? Para você ter uma ideia, empresas médias de biotecnologia nos Estados Unidos, elas têm um orçamento de 4 bi, empresa média, tá? Então, esse aporte que o governo federal está fazendo, de 3 bi, ainda é menor do que seria uma empresa estrangeira nessa área de biotecnologia. Mas, de qualquer modo, é um aporte relevante, né? Porque a gente sabe que o orçamento anual da Biomanguinhos é 2 bi, né? Então, eles vão ter os 2 bi mais 3 bi, ou seja, um volume de recursos considerável, e isso é uma medida efetiva que está sendo feita tanto aí pela Codim, Fiocruz, governo federal, governo do estado, para a gente conseguir ter uma coordenação de ações para que essa produção de vacinas seja ampliada, né? Essa capacidade seja ampliada. Um outro projeto interessante que vai ter uma retomada agora é uma obra da refinaria do Oil Group, lá no Porto do Açu, né? O que é essa obra, né? Essa obra é uma tentativa, na verdade, de agregar valor à questão da produção do petróleo, né? Algumas empresas, né? Porque a questão do refino, principalmente, é feito mais de 97% pela Petrobras, mas algumas empresas começaram a investir
nessa coisa de você agregar o valor ao petróleo fazendo o processamento onshore, né? Uhum. Então, essa empresa, que é a Oil Group lá no Porto do Açu, ela vai recomeçar o projeto dela em 2021, né? E vai gerar no pico aí até 2.000 empregos, tá? É um projeto importante. Hoje está numa fase de projeto básico, né? Eles já passaram a fase do planejamento, está no projeto básico, mas o só fato desse projeto estar em andamento, isso já gera uma expectativa, um aumento de confiança, principalmente naquelas operações lá do Porto do Açu, né? Essa refinaria ela vai ter uma capacidade aí, de cerca de 20.000 barris dia, né? Pra você ter uma ideia, a menor refinaria da Petrobras produz 33.000 barris dia. Então, realmente é um projeto de uma micro-refinaria, mas que é importante a gente ter iniciativas como essa já voltando, porque eu acredito que outros projetos vão vir de micro-refinarias, né, de PCHs também, e isso vai ajudar que o Estado se posicione aí como um player importante na questão do óleo e gás. Está tá? semeando, né? Está inclusive demonstrando que esse caminho existe, né? Isso. E os nossos deputados aqui do Estado eles estão bem sensíveis a isso, né? A gente tem uma comissão da indústria, né? E eles levaram um projeto, né? Que é o projeto de lei 1771, né? De 2019, que ele trata daquela questão do repetro, né? Para quem não sabe, o repetro ele é um regime fiscal aduaneiro que ele suspende aí a cobrança de tributos federais nas operações de importação, né? De plataforma e de equipamentos, né? Também alcança as operações de aquisição interna, né? Então, essa alíquota ela ficou fixada em 3%, né? Havia algumas emendas em discussão falando em levar a alíquota para 18%. Então, você imagina as empresas do setor de óleo e gás como ficaram aí perplexas, porque o governo federal, em 2017, já tinha feito uma validação, né, do que estava no convênio com o FAS 3 de 2018 e o 220 de 2019, né, que tratam dessa questão dos acordos fiscais relativos ao repetro, e agora a gente tem essa prorrogação dessa alíquota de 3% até 2040 aqui no âmbito do Estado. Então isso traz uma melhor previsibilidade para as empresas do setor de óleo e gás, né, e aumenta a atratividade do Estado do Rio de Janeiro para a captação de investimentos nesse setor, né? Então, com certeza, não só nessa questão da atratividade, né, da indústria de óleo e gás aqui para o Rio de Janeiro, mas também para a gente ter a inclusão de todos os elos da cadeia produtiva, né? Porque a gente sabe, hoje é difícil os estaleiros aqui do Brasil competirem com os estaleiros chineses, né? Sim, sim. Mas, de todo modo, a gente tem aqui o Rio de Janeiro ele responde pela maior parte da produção de óleo e gás no país, né? E a gente tem efetivamente aqui estaleiros que podem, pelo menos nessa questão dos reparos navais, atuarem, né? E isso ajudar a revitalizar esses estaleiros, né? A gente sabe hoje, o único estaleiro que está assim, mais pujante é o Brasfels lá em Angra dos Reis, né? Que é o antigo Verôme. Tem outros estaleiros até históricos aí, né? Tem o EISA lá na Ilha do Governador, que está em recuperação judicial, o estaleiro em Auma, que é o antigo Ixibraz, que está paralisado lá no Caju, né? O estaleiro Mauá, que é lá em Niterói, e o Renave, né, que é na Ilha do Viana, esses estaleiros estão aí atuando só fazendo pequenos reparos, né? Então imagina o que vai ser essa aprovação do PL 1771 para a gente conseguir revitalizar, né, com essa alíquota importante de 3%, principalmente essa questão de tubos que a Petrobras usa, né? Outros equipamentos para plataformas, né? E inclusive eu ouvi ontem na Alerj, né, sendo falado que vai ser feita uma comissão para discutir essa questão com a ANP, da gente conseguir atrair operações da Petrobras aqui em maior número para o Estado. Então tudo isso, né? Eu falei já de 3 projetos aí que estão sendo retomados, que são projetos que apontam para que a gente de fato está tratando de coisas concretas, né, nessa retomada. Não é uma retomada em termos de discurso, é uma retomada de investimentos. Sim. E tem ações efetivas para isso acontecer. Tá? Uma última informação que eu quero te dar, Eduardo, é que
que a gente também está aí licitando uma zona franca de exportação, né, que é a zona de processamento de exportação, lá no Porto do Açu. Essa é uma área de 2 quilômetros quadrados que a Codim tem lá no Porto do Açu, do lado do Distrito Industrial de São João da Barra, e a gente optou por um modelo de implantação, né, de uma administradora, né, que vai administrar essa zona alfandegada, que é um modelo privado. Então a gente vai fazer a concessão dessa administração para essa empresa. A gente exigiu alguns requisitos, né, como capacidade financeira, que vai precisar ser demonstrado um PL de 15 milhões, né, garantias contratuais também, caso o projeto tenha uma interrupção, a gente poder executar as garantias para continuar, né, para dar continuidade ao projeto, né, e a gente pensa, né, de fazer isso a partir agora de junho, início de julho, né. Então, provavelmente, essa área entrando em funcionamento lá no Porto do Açu, isso vai ser muito bom do ponto de vista do Porto do Açu funcionar como uma opção logística nova, né, ou mais relevante. Por quê? Porque só existe uma única ZPE, uma única zona de processamento de exportação no Brasil, que fica lá em Pecém, no Ceará. A nossa aqui no estado vai ser 10 vezes maior. Então, esse é um projeto muito importante, né? Eu não vou me alongar aqui muito, claro, mas eu ia falar, eu quero só fazer esse pequeno comentário. A gente tem uma lei geral de concessões e PPPs que está em discussão já há um bom tempo na Câmara dos Deputados, lá com o presidente Rodrigo Maia, né? E até agora essa nova lei geral de concessões ela não saiu, né? Mas basicamente o que ela vai apontar são soluções para você fazer emissões de debêntures de infraestrutura e também o alongamento de investimento, né, e comprovação de gastos nos fundos de investimento de infraestrutura, né? Mas eu queria só fazer esse pequeno comentário aqui. Tem outros dados técnicos aqui que eu poderia dar, mas eu não quero ficar me alongando muito, nem sendo muito técnico, né? Eu acho que é só importante dizer o seguinte, que a gente pensa muito em concessão no Brasil, em PPP, só que a minha opinião é que nessa questão da PPP falta sempre o P do público, né? O público está sem dinheiro, está sem recurso para fazer parte dessas PPPs. Então, eu particularmente acho que a gente deve caminhar para um novo modelo, que seria um modelo da gente ter investimentos através de recursos privados, que a gente pudesse estruturar fundos híbridos de participação ou fundos de infraestrutura através de uma normatização que a CVM já tem, né, que é um órgão, né, para quem não sabe, a Comissão de Valores Mobiliários é um órgão que fiscaliza o mercado de capitais e já tem regulamentos aí desde 99 nessa questão de estruturação de fundos, né? Então, para que a gente vai discutir uma nova lei de concessões e PPPs se a gente tem já um arcabouço muito eficiente para a gente atrair, através de recursos privados, novos investimentos? Então, me parece que essa é uma solução melhor, uma solução que a gente está tentando viabilizar através da Codim, né? A Codim pensa em criar fundos de infraestrutura, principalmente para o desenvolvimento industrial. Então serão fundos de desenvolvimento industrial para a gente poder gerir o distrito industrial, né? A gente poder pavimentar sem depender do recurso do DR, a gente poder fazer a questão da segurança do distrito industrial, a gente poder fazer geração de energia no distrito, né? Uma outra questão muito interessante que eu vi que foi lembrado aí pela audiência, né, foi comentado, a questão também ambiental, né, que a gente precisa fazer os projetos de estação de tratamento de efluentes que estavam já previstos nesses distritos industriais quando os projetos foram aprovados lá em 70, né, mas embora previstos, nunca foram executados, né? Então tem projetos aí que você teria que ter estação de tratamento de efluentes em distrito industrial que está há 40 anos sem fazer, 40 anos sem executar. E às vezes não é por uma má índole, né? Às vezes não é por uma má gestão, às vezes é por uma falta de recursos efetivamente. Agora, se eu tivesse a possibilidade de outorgar, através de um fundo de investimento, o direito de um privado vir investir no fundo e ele executar a micro hidrelétrica, ou a usina solar, ou a usina termoelétrica para gerar energia para o distrito, para o condomínio industrial, se eu permitisse que ele explorasse a questão do saneamento industrial, ou seja, monta lá a ETE e cobra das empresas lá o valor do serviço, né?
a vigilância do distrito, né? Porque esses distritos eles são abertos, eles têm que ter portarias, eles têm que ter segurança, eles têm que ter asfalto, porque se tiver buraqueira, o caminhão vai passar com a mercadoria, vai quebrar a mercadoria e vai quebrar o caminhão, né? Então, tudo isso são coisas que a gente está a duras penas, por conta da questão orçamentária do Estado, conseguindo avançar. Mas eu acho que a gente só vai conseguir realmente ter uma evolução significativa quando a gente for para um modelo de gestão desses distritos que seja um modelo privado, né? Que a gente quer fazer através aí da Codim, a Codim fazendo um papel talvez aí quase de um banco de desenvolvimento, né? Captando recursos e destinando esses recursos para a indústria, né? Então, vamos dizer que a minha visão para a Codim do futuro seria da Codim ser um banco de desenvolvimento industrial voltado para a gente fomentar, né, e apoiar ainda mais a atividade industrial nesses locais, né, com as vocações dos municípios, né, com as características logísticas, mas a gente abrindo um pouco mão de só fazer desenvolvimento através de incentivo fiscal. Sim. Porque o Estado ele tem condições de organizar que haja outros incentivos, né, através de mecanismos que eu defendo que sejam mecanismos aí de captação de recursos privados, desde que a gente ofereça segurança jurídica, né, e a gente tem boas regras aqui regulatórias no que diz respeito ao mercado de capitais através do Banco Central e da CVM. A gente ofereça também empreendimentos que sejam de fato atrativos, né? Não pode ser jabuticabas, coisas exóticas, né? Tem que ser coisas que tenham previsibilidade e que sejam realmente, nesse contexto hoje da indústria de óleo e gás, né? De fato, dentro dessa estratégia de tornar o setor industrial aqui mais forte, né? Não só óleo e gás, mas também atrair a indústria de transformação. Acho que tudo isso vem na cadeia, né? No que a gente conseguir reduzir o custo da matriz energética, com a questão do uso do gás, né? Hoje o gás é reinjetado nos campos, né? Uhum. A gente poder usar o gás para gerar energia mais barata, a gente vai de fato conseguir então atrair a indústria de transformação de volta para o Rio de Janeiro, que é um sonho meu, né? O Estado perdeu essa indústria ao longo dos anos, mas eu acho que a gente tem plenas condições agora com essa reestruturação do setor de gás, né, de a gente recuperar a indústria aqui para o estado do Rio de Janeiro, que no meu modo de ver é o que produz riqueza, produz prosperidade para o país, é a indústria. Com certeza. Meu caro, uma consideração, uma pergunta aqui da nossa grande coordenadora Thaís Marçal. Ela fez uma colocação, uma provocação, na verdade. Ela pergunta o seguinte: na linha da proposta do Ministério de Infraestrutura, não seria interessante as estatais e estaduais emitir debêntures? Que acho que pega um pouco o que você falou do fundo também, enfim, alguma coisa de investimento ou de recurso privado, né, também. Exato, Não, isso é uma possibilidade, né, que seria usando, vamos dizer assim, a modelagem que o Ministério da Infraestrutura está considerando, que é o que a doutora Thaís lembrou, que se articula com a Lei Geral de Concessões e PPPs, né, que é você ter aí prazos, inclusive, maiores, para você fazer esses aportes, né? Então, passa, por exemplo, para 60 meses, né, a possibilidade de você comprovar os gastos, né, e a subscrição dessas debêntures até de 12 passando para 36 meses, né? É uma solução que o governo no âmbito federal está apostando. Agora, eu acho que existe um caminho mais eficiente, eu acho que existe um atalho, um caminho melhor do que esse que o ministro Tarcísio está defendendo. Eu acho que a gente usar fundos de investimento para o desenvolvimento industrial, que seriam fundos híbridos, né? Uhum. Ora com cara de fundo de investimento em participação, né, de FIP, ora com cara de FE, né? A gente teria mais possibilidade de, ao invés de gerar dívida, a gente gerar investimento e alocação desse investimento diretamente no empreendimento industrial. Perfeito. Então, funcionaria como se fosse... vamos usar a analogia dos fundos imobiliários, né? Você vai lá, capta recurso e aí você constrói o shopping, né? Gera uma dívida, o aluguel das lojas, né?
as receitas do empreendimento shopping é que vão pagar os cotistas, entendeu? Isso. Então, eu particularmente, né, acho a opção que a doutora Thaís mencionou uma opção interessante, sim, mas eu acho uma opção melhor ainda a gente, ao invés de gerar dívida pelo Estado, né, porque o Estado já tem as finanças combalidas, né, a gente gerar uma opção direta de comunicação, né, da indústria com os investidores, né, porque muitas vezes o que falta é a gente ter esse elo de ligação, um projeto bem estruturado, um veículo de captação de recursos, para que dê garantia para aquele cara que não é industriário, que não precisa necessariamente conhecer a indústria, mas que ele saiba que ele vai botar o dinheiro naquele fundo, naquele veículo de investimento e que aquilo vai ser bem gerido, né? E essa gestão ela vai ser feita por quem? Por um especialista. Claro. Então, se for um investimento, por exemplo, para você gerar energia num distrito industrial, eu vou ter lá um gestor de energia que vai saber fazer o bid correto de comprar e vender energia no momento preciso, entendeu? No momento melhor, no momento ideal. Então, é isso que eu defendo, é que a gente traga a inteligência do mundo financeiro para dentro dos empreendimentos industriais. E a gente já vê que isso aconteceu, de certa forma, no Brasil, né? Você pega, por exemplo, o setor aí do varejo, né? A Casa e Vídeo, outras marcas importantes, que você trouxe cabeças, né? Mentes da economia para fazer a gestão financeira de um negócio que não necessariamente aquelas cabeças financistas tinham que conhecer, sim, mas que embaixo eles contrataram todos os especialistas, os profissionais, e se houveram muito bem, né? Então, é trazer essa mesma mentalidade, né, que a gente vê aí, por exemplo, eu posso citar, né, é muito falado o caso aí do Jorge Paulo Lemann, né, que tem lá o veículo do 3G Partners, né, que é o fundo, que fez alocação de recursos com essa mentalidade financeira em diversos empreendimentos, né? Cada um diferente do outro, hambúrguer, ketchup, sim, né? Sim. E por aí vai. Então, assim, a cabeça financeira não necessariamente ela precisa entender do negócio na ponta final, né? Ela contrata quem o faça, né? E eu acho que você está falando como exemplo na debênture, você teria o Estado, na verdade, mais endividado, eventualmente, ao contrário do que no mais endividado imobiliário, que você teria efetivamente uma parceria, todo mundo jogando junto, né? Isso. E o fundo ele traz muito isso, né? Porque como é que os investimentos passaram a ser feitos, né? De alguns anos para cá? Quem coloca o aporte de recursos, ele quer uma cadeira no board, né? Claro. Ele quer também participar da decisão, na gestão. Como é que vai ser feito, né, o uso desse recurso, né? Ele está ali para fiscalizar, mas ele também está ali para ajudar a decidir, né? Sim. Então ele não precisa ser o especialista, mas ele está no board. Então claro, ele traça as grandes metas, as linhas mestras, né? E aí ele é assessorado por pessoas que estão embaixo daquela estrutura societária, que são as pessoas que conhecem realmente ali claro, o negócio na ponta final. E eu acho que isso tem toda a conexão com a indústria, né? Você pode trazer esses recursos para você fomentar grandes projetos de infraestrutura, né? A gente sabe, por exemplo, tem um projeto lindo, né, que eu ouvi falar, que é de você construir 150 quilômetros de ferrovia do sul de Minas Gerais até ali Barra Mansa, onde opera um trenzinho da MRS Logística, né? Uhum. Aquele trenzinho da MRS Logística, ele escoa a produção para o Porto do Rio de Janeiro e para o Porto de Itaguaí, lá em Sepetiba. Ora, se eu consigo fazer um trechinho de 150 quilômetros de ferrovia, eu consigo escoar toda a produção de café do sul de Minas através daqueles mesmos trilhos que estão ali já há muito tempo, acho até que desde a época de Dom Pedro II, né? Então, assim, será que é muito difícil você conseguir um aporte de recursos para você construir 150 quilômetros de ferrovia, para você fazer um rabicho ali, uma conexão? Eu, particularmente, acho que existe no mundo financeiro inteligência suficiente para isso, né? É só a questão do quê? De Minas Gerais e Rio de Janeiro entrarem em acordo para fazer a outorga dessa possibilidade de construção dessa ferrovia e a gente captar o recurso e executar. Isso não parece uma coisa tão distante da realidade, entendeu, Eduardo? Entendi. Isso para quem já conviveu, no meu caso, né, que fui da CVM há 17 anos, no mundo financeiro, a gente sabe que foram feitos projetos muito maiores, né? E que determinadas tarefas aqui que hoje o Estado não consegue executar,
Talvez, se a gente deixar a iniciativa privada executar, isso vai acontecer, né? Então, você vê lá o exemplo do Porto do Açu. Porto do Açu, até um determinado período atrás, aquilo ali eram áreas até... claro, existiam famílias lá produzindo, mas aquilo ali não tinha um valor de terra muito elevado, né? Era uma região ali no delta ali do rio, né? Então, o que acontece? De repente, chegou um grupo de empresários, construíram um empreendimento baseado num FIP, né, num Fundo de Investimento e Participação, e aí se montou esse grande projeto da antiga LLX, né, hoje é a Prumo Logística, e aquilo está lá funcionando, né? E a Codim tem áreas lá, né? Esse terreno que eu te falei de 2 quilômetros, que vai ser uma zona alfandegada, sensacional, 10 vezes maior do que você tem lá no Ceará. Por quê? Porque você usou, no caso lá do Açu, veículos de captação de investimentos sofisticados, né? Então, eu costumo dizer que, para mim, concessão e PPP é você usar um Opala antigo quando você poderia estar aí dirigindo um modelo novo, entendeu? Perfeito. O modelo novo é você usar os veículos de investimento que você tem no mercado de capitais, Que né? são conhecidos, estáveis, né? São seguros até, são regulados. Garantem segurança jurídica e que são modelos já testados, né? Então, sim, eu acho até que para a lógica empresarial funciona de maneira mais eficiente, porque o investidor moderno, né, o investidor qualificado, ele está mais habituado a esse tipo de fundo. Ele conhece mais, né? Ele conhece. Porque a concessão pública, a PPP, ela sempre fica muito cheia de variáveis que são, às vezes, desconhecidas, elas sofrem alterações, né? Ou seja, existe uma tradição no Brasil de alterar muito essas regras, ou criar regras muito complexas, né? Sim. Quando, na verdade, a gente sabe que no arcabouço regulatório da CVM, né, você tem uma legislação de fundos de investimento, a 306 lá de 99, que a gente está há mais de 20 anos trabalhando com ela. Então, a regra já é conhecida, já foi testada, já tem vários precedentes. A gente tem 1 minuto e 40, sabe? Está contando aqui a contagem regressiva, só para você... Eu acho que a gente tem que marcar outro, hein? A gente tem que marcar outro. Mas é isso, eu te agradeço então, Eduardo. Acho que a gente expôs aqui bem as nossas ideias, tá? E foi um prazer falar contigo. Prazer todo. Eu fico à disposição de você, da Thaís, enfim, da ESA. E agradeço mais uma vez aí o privilégio de estar com vocês. Obrigado, meu caro. É uma honra tê-lo, falei no início, tê-lo aqui. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar, a gente pode alinhar, fazer até uma continuação dessa, eu divulgo. O pessoal ficar atento aí na página da ESA, que tem vários eventos acontecendo. A gente pode fazer uma continuação para especificar. Eu acho que um tema muito legal é esse que está falando, os fundos de investimento imobiliário como veículo para a consecução desses objetivos. Eu acho que a gente pode desenvolver um pouco isso, porque, como você falou, tem uma segurança jurídica, o empresariado conhece o veículo, não tem aqueles preconceitos de concessões, parcerias públicos-privadas, etc., vai atrair muito mais. Vamos conversar sobre isso. Mas te agradeço muito mesmo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço todo mundo que participou também. A gente vai divulgar mais eventos. Se tudo der certo e o doutor Fábio aceitar, ele vai me dar a honra de participar de mais uma live com ele. Mas, meu cara, estou aqui à disposição. O que você precisar da gente, conta com a gente, tá bom, meu cara? Tá bom, querido. Boa noite aí para todos, tá? Foi um prazer. Prazer todo nosso. Forte abraço. Abraço.